É, contigo. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar um pouco do que eu fiz, juntando já com o que as pessoas fizeram nesses últimos anos. Como eu falei, hoje eu estou ligada como consultora de projeto a um projeto do INT que está no CEMOV, que é o laboratório CEMOV, que está no Instituto Futuro Bangueira. Bom, então, a primeira coisa é o que é energia mecânica. Isso todo mundo aprendeu lá no segundo grau, né? Capacidade de realizar trabalho. Então, quando se fala em energia, se fala junto a palavra trabalho. E tanto energia quanto trabalho são medidos em joules. Por que eu fiz questão de botar joules e watts? Porque é um problema que acontece com a maioria das pessoas quando vão ver energia. Aparece joule, aparece watts, e as pessoas estão discutindo energia, estão discutindo trabalho, mas está aparecendo watts. As pessoas, na realidade, estão falando em potência. Isso, eu acho que, para quem vai começar a estudar energia, é um dos grandes problemas. Porque, como energia, a capacidade de realizar trabalho, os trabalhos científicos vão aparecer muito como trabalho. Então, o trabalho realizado foi tanto. E, às vezes, nem trabalho, vai aparecer a potência, né? Que é o trabalho no tempo, e aí aparece um watts. Mas, no texto, as pessoas estão falando em energia. Tá? E isso foi um dos primeiros problemas que eu encontrei quando eu comecei a ler a literatura, e quando eu cheguei na Alemanha, o professor fez questão de me falar: nós vamos falar sempre de energia. Por que nós vamos falar sempre de energia? Porque a energia, né, se você considerar um sistema conservativo, é igual ao trabalho. Ótimo. Só que o sistema, na corrida do corpo humano, você gasta calor, é gasto nas articulações, ele não é um sistema conservativo. Então, se você começa a falar energia igual a trabalho, e isso vocês vão encontrar muito na literatura, você já parte de uma premissa errada. Né? Se você ainda fala em potência, porque as pessoas adoram falar, é mais potente, né? As pessoas querem, é o que as pessoas querem ouvir, né? Eu quero melhorar a potência, né? Fazer isso num tempo menor. Então, as pessoas falam isso e aí fazem uma miscelânea na literatura que eles foram muito criteriosos. Nós vamos falar o tempo inteiro de energia. Como é que você vai comparar? Mas como é que eu vou comparar? Os trabalhos estão todos falando em potência. Você vai falar de energia, porque nisso nós acreditamos. Tá? Então, muito cuidado quando forem trabalhar. Por quê? Por que as pessoas querem estudar energia? As pessoas querem estudar energia porque querem analisar a eficiência do movimento. É para isso que se fala em estudar a energia. Você quer saber se a pessoa ficou mais eficiente? Então, esse é o caminho de quem quer estudar energia. Né? Eu quero estudar energia para saber o custo metabólico, o trabalho que foi realizado, se a pessoa está mais eficiente, como é que eu posso melhorar a eficiência, como é que eu posso gastar com menos energia, realizar mais trabalho. Né? Então, esse é o caminho. Então, em geral, quando você encontra os trabalhos de energia mecânica, eles estão se encaminhando para a eficiência. E né, a gente sabe, você quer alto nível, você quer eficiência. Você quer em que a pessoa consiga fazer mais com menos energia. Com isso, ela vai conseguir um melhor resultado. É compreensível isso, né? Mas só que para você estudar a eficiência também, você precisa do consumo de oxigênio lá, que é o custo energético. E aí entra o problema, né? As pessoas têm que trabalhar em laboratórios em que o pessoal da biomecânica se dê bem com o pessoal da fisiologia e que façam trabalho juntos. O que, na grande maioria dos laboratórios, também é um problema. Isso na minha experiência, pode ser que outros não. Né? Mas seres humanos, dificuldades normais de busca, bom, a gente não vai discutir, né? Mas são duas coisas que também são um problema. Então, eu só estou mostrando a vocês que esse contexto da energia, ela envolve uma gama de problemas que não é só
de você saber se a pessoa está trabalhando com energia, se está trabalhando com trabalho, se está trabalhando com potência, mas se eu quero eficiência. Então, essas palavras todas, quando você vai ler energia, elas se misturam de tal maneira que quem não está acostumado a essa leitura, chega uma hora que fala, peraí, esse aqui falou de potência, mas esse aqui falou de trabalho, esse aqui falou de energia. Poucas pessoas falam em energia, as pessoas falam em trabalho, porque elas querem chegar em potência. Tá? Então, você tem que saber, quando você for estudar energia, exatamente o que você quer ler e ter esses conceitos de energia, trabalho, potência. Aqui a pessoa está falando de eficiência, então eu estou falando do consumo de oxigênio, eu tenho que saber o custo energético, eu não vou ter como ter eficiência se eu tiver só a parte mecânica. Assim como se eu tiver a parte metabólica, eu não vou ter eficiência. Alguns da fisiologia procuram puxar para algumas coisas como comprimento, frequência de passada, como variáveis biomecânicas. Tudo bem, mas pela definição física do que é eficiência, trabalho realizado e custo energético. Uma vez eu discuti, inclusive, com um professor que estava querendo dizer que ele tinha realizado um trabalho que gerou eficiência do movimento. Aí eu perguntei, vem cá, você mediu energia mecânica? Mas eu não preciso disso para saber eficiência. Falei, se você for no conceito da palavra, você precisa sim. Agora, se você fizer uma coisa mais abrangente, então, cuidado quando usarem a palavra eficiência dentro do contexto mecânico dela, que é o que as pessoas querem, né? As pessoas querem eficiência mecânica, mas aí querem falar eficiência sem ser nesse contexto. Bom, espero que tenha ficado claro. Isso às vezes é muito confuso dentro do... Bom, quais são os tipos de energia mecânica que a física nos dá, né? A energia potencial, todo mundo já MGH, quanto mais alto você está, mais alta é a sua potência. Se você cair, quanto mais alto, mais estrago você vai ter, quando, né, vai realizar mais trabalho quando bater no chão. A energia cinética, meio de MV2, que é devido à velocidade, massa, velocidade ao quadrado. A energia rotacional, isso as pessoas, em geral, elas não veem muito, que é o quanto a energia que você tem por rodar, né? Nas articulações é fácil. Você tem as articulações se deslocando, então as articulações elas têm uma velocidade. Vamos pegar uma articulação, pode ser aqui a do meu punho. Eu tenho a altura desse meu punho em relação ao chão, eu tenho a velocidade linear, conforme ele se desloca, e eu posso ter a velocidade angular, né? Em que eu tenho em torno desse punho aqui do meu segmento mão. Então, eu tenho a velocidade da minha mão, de um ponto aqui do centro de massa da minha mão, eu tenho a velocidade de rotação e eu tenho a distância que essa mão está em relação ao chão. Então, isso tudo, vamos dizer que fosse na esgrima, né, em que o punho tem um significado importante. Então, eu vou ter a energia potencial da minha mão, eu vou ter a energia cinética, a velocidade com que a minha mão está indo à frente, e eu vou ter a velocidade de rotação, que vai ser a energia rotacional dela ao fazer qualquer movimento. Então, eu tenho essas três presenças no movimento, né? Muito simples, que seria esse, que não é tão simples, né? Esse movimento final aqui da esgrima. Que isso eu meço, tá? Facilmente, entre aspas, com os procedimentos que eu vou mostrar a vocês. Mas eu também tenho a energia elástica, que ela surge esse ciclo de alongamento, encurtamento, que existe entre o excêntrico e o concêntrico para gerar mais energia para o movimento, que é muito estudado, que o pessoal da pliometria tenta trabalhar muito. Bom, esse eu meço com o que eu vou mostrar, não. Esse começa a ser um dos maiores problemas dos cálculos. Dois, né? Mas é um grande problema.
porque o pessoal da fisiologia anda trabalhando muito, a Bel lá com as simulações, os modelos matemáticos do que acontece com o músculo, o que acontece da absorção de energia e devolução pela energia elástica. Então, existem trabalhos sendo feitos que começam a nos dar uma noção do que acontece, mas o que acontece em cada articulação e o que acontece para cada indivíduo. Se o indivíduo está fatigado, isso pode alterar. Se ele está mais velho, se ele está mais novo, se ele é novinho, se ele é mais velho. Então, essa energia elástica, se você está mais trabalhado, né, a pliometria. Então, como medir isto? Então, atenção, se eu não tenho essa variável, eu começo a ter um problema grande para fazer o cálculo de toda a energia do movimento. Então, começamos a ver aonde estão os problemas. Como é que eu posso recuperar energia? Porque o que a gente quer é isso, né? Quando a gente faz um movimento, se eu vou fazer um arremesso de disco, ou um arremesso de peso, ou qualquer coisa em que eu tenho uma movimentação anterior, eu tenho uma troca de energia acontecendo, que eu quero que no final, lá no finalzinho, quando eu for arremessar, toda a energia esteja lá, porque essa energia vai ser transformada em trabalho, que vai fazer com que o instrumento lá que seja realize trabalho, que vai depois transformar a energia quando encontrar lá com outro indivíduo lá, ou quando bater em algum lugar. Então, por isso que falam relação trabalho-energia, né? É o tempo inteiro. Bom, como é que acontece isso? Né? Pode acontecer? É claro que acontece. Se eu tenho aqui alguma coisa que sobe, o corpo subiu. Quando ele sobe, ele sai daqui com uma energia potencial baixinha. Quando ele chega aqui, energia potencial máxima. Agora, esse corpo, quando saiu, ele já está sofrendo a ação da gravidade, vai diminuindo a velocidade dele, vai aumentando a altura, diminuindo a velocidade. Então, o que está acontecendo? Está havendo uma mudança entre energia cinética e potencial nesse corpo, que vai acontecer ao contrário quando ele cair. Quando ele cair, vai diminuindo a potencial e vai aumentando a energia cinética. Básico, né? Coisa que nós aprendemos no segundo grau, o que acontece lá no projétil, né? Mas isso acontece também no corpo humano, é claro, né? Tudo que a gente aprendeu aplicadinho lá no que você joga uma bola ou que arremessa o canhão, é igualzinho. O corpo humano é um projétil, só que é muito mais complexo, né? Mas as leis são as mesmas. Então, eu tenho como recuperar a energia dentro do corpo, trocando energia cinética por energia potencial. Tá? Assim como é o que a gente mais quer, né? Eu trocar energia cinética entre os segmentos. Então, eu consegui, quando eu dou aquelas rodadas todas, quando eu faço aquela preparação toda, não vai adiantar nada se no final eu paro e arremesso alguma coisa. Tudo que eu transferi, eu absorvi no final da articulação e joguei. Bom, não adiantou nada. Então, o nosso trabalho é feito na intenção de transferir todas essas energias entre os segmentos. Tá? E, é claro, a cinética e elástica. Quando eu salto, eu deformo, né? E aí essa elástica me devolve em cinética. Essa ainda não entra nas equações. Ou entra muito superficialmente ainda, não consegue se somar a isso que acontece em todo o movimento, principalmente quando você tem esse aproveitamento muito grande da energia elástica. Bom, aí você fala, mas ela trouxe estudos de 1930. Olha, eu fui olhar, as pessoas até hoje citam esses estudos. Porque foram eles realmente, e uma curiosidade, eu quando cheguei na Alemanha, todo mundo citava esse estudo e cada um tirava uma conclusão diferente. Isso é que era pior. Eu falei, como é que eu vou usar um artigo que cada um fala uma coisa e eu não consigo achar esse artigo? A minha sorte foi que quando eu cheguei na Alemanha, o orientador lá tinha esse e o outro que é de 39. E que, te digo, eu tenho esses artigos e as pessoas têm que ler, né? Porque aí você vê realmente de onde partiu a ideia.
Bom, qual é a ideia? Foi a ideia do FEM, em 1930? Que o trabalho total é a soma do trabalho interno mais o trabalho externo. Tá? Bom, novamente, usando trabalho. Tá? Então, é o que vai aparecer em geral. Já vem lá do estudo básico. E o trabalho, ele dividiu em trabalho interno e trabalho externo. Então, trabalho externo, considerando o trabalho do centro de massa. Então, só o que acontece com o centro de massa do indivíduo. Então, qual é a velocidade do indivíduo, do centro de massa, qual é a altura que aquele centro de massa está em relação ao chão. Então, o trabalho externo é fácil, é o que se faz em vários, que se faz até hoje, vários artigos estão só fechadinhos aí. E o trabalho interno das articulações. O que acontece com essa energia gerada pelos segmentos, pela rotação e pelo deslocamento desses segmentos. Quer dizer, o trabalho interno que acontece nas articulações para mexer os segmentos. Então, ele começou por aí. Deixa eu voltar um pouquinho, que é aonde eu mais ou menos me fechei também. Tá? Com quanto ele pegou o centro de massa dele pela plataforma de força. Nós trabalhamos isso a partir da filmagem. Tá? Mas, na época, ele não tinha os modelos antropométricos que a gente tem hoje, e ele calculava a partir, e ele fazia a integral da força para chegar à velocidade. Com certeza, com isso, você tem problemas. Né? Você coloca erros, né? Sempre que você trabalha com integrais, você vai trazendo erros. Um outro estudo, que aí a ideia já é bem diferente. Para ele, a potência total é a soma da potência articular com a potência muscular. E a taxa de alteração da energia é a integral dessa soma. Então, isso já virou outra coisa, né? Ele já parte da potência. Então, ele vai ter que fazer integral para conseguir voltar para o trabalho, para conseguir discutir o que acontece. E ele faz isso, e isso várias pessoas, isso é um pouco o que a Bel discutiu a aula passada, né? A partir da força de reação do solo, um modelo matemático, e ele, a partir dessa força de reação do solo, ele calcula as forças articulares. Então, se ele tem as forças articulares, ele pode, né, ver a velocidade que gera nos segmentos, e ele consegue calcular os momentos, né, a dinâmica inversa, ele vai lá calcular os momentos que tem ali, e você tem a velocidade angular. E você tem como calcular. Isso quem trabalha com esses modelos de figuras, né, stick figures, a partir da força de reação do solo, o Inter descreve isso muito bem, bem basiquinho para quem está começando a estudar, né? Foi onde eu fui começar a ler sobre isso, para tentar entender. O Inter até apresenta dados para você entrar e você calcular tudo para ver se as suas equações estão certas. No meu mestrado, eu já usei isso, que foi lá em 1980, alguma coisinha. Eu usei isso para verificar os cálculos, né? Então, para quem quer aprender, isso não é tão complicado você seguir passo a passo, mas você vê que a ideia aqui é outra, né, para não fugir do assunto. A ideia aqui, eu estou verificando a partir da força de reação do solo. E ele tem que usar para isso o modelo matemático, que na época foi muito simplesinho, ele fez só para a perna, ele só fez para tentar entender a perna. E as pessoas, anos depois, foram aumentando esse modelo. Primeiro foram testar, né? Porque ele, né, 1939, as pessoas foram testar, foram aumentando esse modelo, foram chegando até fazer do corpo como um todo, para ver se isso respondia à teoria dele. Né? E é usado até hoje. Essa ideia de você fazer tudo, mas o que eu quero deixar claro é que vocês estão vendo é que, na realidade, eu estou trabalhando com força, velocidade, eu estou trabalhando
para depois voltar ao contrário, né? Eu estou indo lá para frente e, a partir disso, calculando. E aí, novamente, temos os nossos erros, né? Então, resumindo, eu tenho a partida cinemática, o cálculo do trabalho interno a partir das variáveis cinemáticas dos segmentos. Então, eu vou trabalhar com velocidade, inércia, raio de giração, né, dos segmentos. E o trabalho externo eu posso fazer também a partir dessa mesma análise, desse modelo que eu faço, o modelo do indivíduo, para calcular velocidade e altura do centro de massa do indivíduo. Então, usando só a filmagem. Tá? Aí, o que eu falei, esses dois, que seria o FEM, que ele trabalhou com a cinemática e com a plataforma para fazer o trabalho externo, e o Elfman, que trabalhou só com a plataforma. Então, se vocês forem pesquisar na literatura, a ideia é exatamente a mesma. Tá? O Aletinsky, em 1990, 90 alguma coisa, ele questionou esse cálculo do trabalho interno e externo, dizendo que filosoficamente, matematicamente, estava errado. Tá? Mas aí vieram outros contestando o Aletinsky. Então, a briga continua sendo esse conceito. Tá? Bom, aí, na época, só para vocês terem uma ideia, eu fui trabalhar com a corrida a 3 metros por segundo e 4 metros por segundo. Isso em torno de 10 km por hora, 14 km por hora. Mas é porque as pessoas, na literatura, elas apresentavam assim, metros por segundo, como está aí exatamente no meu slide. Então, olha aí um exemplo. Né? Agora, eu tenho vários autores daquela época comparando para uma corrida entre 3,3 e 3,9, tá? Mais ou menos em torno do que eu trabalhei. Né? Eu trabalhei com 3 e 4. Os vários métodos para estabelecer a potência. Gente, olhem a diferença. Vai de 163 a 1.650, vai ali, eu tenho 10 vezes a 17 vezes o peso corporal. Só para vocês terem uma ideia. O mesmo movimento. E o movimento mais estudado, que é andar e correr. Aí, no caso, correr, porque aí você consegue ter valores. Só para vocês terem uma ideia, como é que estava a situação e não está muito diferente hoje. Por quê? Porque as várias premissas, e a gente vai ver um pouquinho quais são as razões, e eu vou explicar a vocês as razões disso acontecer. Então, essa foi a equação que eu usei, né? A equação de Zatiorski, em que ele propôs em 1987, na época nós estávamos em 93, era relativamente nova. E aí, o que ele propunha? Ele propunha que eu trabalhasse com a energia externa, que é o que todo mundo falava, né? O centro de gravidade é a primeira parte, que é a convencional, mas que eu trabalhasse com a soma das velocidades, das energias cinéticas dos segmentos, considerando a velocidade dos segmentos em relação ao centro de gravidade do indivíduo. Então, que eu já não pensasse na velocidade do segmento, mas dessa velocidade, não em relação a zero, em relação a fora do corpo, mas em relação à velocidade desse segmento em relação ao centro de gravidade. E também a velocidade, a energia cinética rotacional que acontecia em torno das articulações. Tá? Então, ele procurou chamar a atenção que nós tínhamos que separar essas velocidades. Tá? E ele também fez questão de frisar que ele queria trabalhar com energia. Aí vem a ideia, né? Que ele não está trabalhando com, não é o trabalho que é produzido, mas é a energia que está ali presente. E uma outra diferença, eu vou mostrar uma curva, deixa eu ver se no próximo vem uma curva. Eu só vou numa curva aqui, depois eu volto, só para vocês terem uma ideia. Olhem essa curva, só a curva. Você tem um mínimo da curva e você tem um máximo da curva. Em alguns estudos,
eles trabalhavam com o valor sem sinal, né? O valor bruto, a distância entre o mínimo e o máximo. Sempre que eu tivesse um mínimo e um máximo, ele somava. Então, se baixava, somava. Subia, via qual era a diferença. Porque isso quer dizer que estava entrando energia, saindo energia. Só que eles calculavam sempre pelo valor, menos, se foi menos ou se foi mais, não interessa, e vai se somando todas essas energias. Com isso, o que era o trabalho positivo, que estava gerando energia, entrava, o que era o trabalho negativo, que estava absorvendo energia, também entrava na conta, e você ficava com uma conta enorme. Mas energia positiva, trabalho positivo, trabalho negativo, ele se fechou, o Zatiorski propôs que se trabalhasse só com o valor do mínimo para o máximo, as entradas de energia. Tá? Então, essa é uma das propostas dele. Por isso é que os valores ficam tão diferentes. Como vai pegar o que entra, o que sai, vai entrar só o que entra, você vai entrar a velocidade dos segmentos, você não vai entrar a velocidade dos segmentos. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que existem vários, tá? Na minha tese, eu discuti vários modelos propostos, várias formas de se ver essas curvas. E é isso que faz essa grande diferença. Então, não é só o problema lá da energia elástica, de como é que transfere, os cálculos mesmo. O que entra nas fórmulas com sinal positivo e negativo também né? Cada um propondo uma coisa. Então, as fórmulas que eu tinha, a energia potencial do centro de gravidade, a energia cinética do centro de gravidade, que seria a energia cinética translacional do centro de gravidade e a energia dos segmentos em relação ao centro de gravidade, e a energia rotacional dos segmentos. Foi com isso que eu trabalhei. Tá? O I ao N aí são os vários segmentos. Tá? Bom, isso na época, mas que não fica muito diferente, né? Eu tenho alguns dados de entrada no modelo. Dependendo do modelo antropométrico, aí a gente vai discutir um pouquinho de modelo. Modelo antropométrico é o que você dá como parâmetro para você ver esse indivíduo dentro do programa. Né? Qual vai ser o raio de giração, qual vai ser o comprimento do segmento, porque a gente não mediu todos os segmentos da pessoa. A gente entrava com massa, altura, e comprimento não é segmento. O comprimento que eu entrava aí era o comprimento da perna, que eu entrava para fazer uma comparação entre dois modelos que eu vou mostrar a vocês. Então, era só um segmento que era o da perna. Nós filmávamos, né? Como eu falei, nós não usamos plataforma de força. Se fosse um sistema que usasse a plataforma, entraria a plataforma de força do lado. Na época, usávamos um programa vídeo, que exigia digitação manual, né? Que é bem diferente hoje o que a gente tem no laboratório, mas essa era a parte inicial. Aí entrava no programa, que, como eu falei, era escrito em Turbo C, C++. Aí, dentro do modelo antropométrico, e isso é o que acontece até hoje para qualquer um, tá? Você vai calcular a massa dos segmentos, o momento de inércia dos segmentos, o centro de massa dos segmentos, o centro de massa do corpo. Então, isso é calculado no programa, assim como o deslocamento dos segmentos e articulações, a velocidade dos segmentos e articulações, para fazer o cálculo da energia mecânica. Então, o que eu gosto sempre de falar, e eu estou mostrando isso porque hoje existem vários programas fechadinhos, desses que você compra aí, que são carésimos, que eles trazem esses cálculos dentro dele. E esse é um outro questionamento que eu faço com esses meus muitos anos de estrada, é que tem pessoas que usam os programas e que, se você perguntar qual foi o modelo antropométrico que o programa está usando e como é que foram calculadas as variáveis, a pessoa diz, o programa me deu. Né? Pelo que eu estou mostrando a vocês, você tem que saber. Então, mesmo para quem usa esses programas fechadinhos, a pessoa tem que saber do que se trata, porque os diferentes modelos, os diferentes fórmulas vão trazer diferentes ideias.
Então, é isso que eu chamo de programa energia. Hoje, a própria plataforma, a Kizler, ela tem você compra um pacote de cálculo de energia. É um pacote caro, tá? Mas você compra a plataforma, você pode comprar um pacote de cálculo de energia. Aí você vai clicar lá, você linka a sua filmadora, a plataforma, então só como a plataforma clicou lá, tem 2 plataformas, ele vai lá, manda calcular e te dá os valores de potência. Está lá. E você pode ainda te dar os gráficos, né? Você plotar é fácil. E, né, o que significa isso? Tá? Então, essa parte você tem que saber. Então, o meu primeiro questionamento, e aí eu venho, era que modelo antropométrico eu ia usar. Hoje nós temos vários, né? E muito bons. A gente agora que tem que a gente está trabalhando com várias câmeras, com várias possibilidades de fazer vários modelos antropométricos, e como é fácil hoje, né? A partir das marcas, você calcular isso usando um visual 3D. Mas que modelo usar? Então, esse aqui, o meu era muito simplesinho. Eu não sabia se eu usava Zatiosky ou usava o Inter, tá? Mas esse meu problema, e eu coloquei aqui, era o problema que eu tinha na época, é um problema que continua até hoje. Né? Que modelo eu vou usar? Onde é que eu vou colocar as marcas? Né? Às vezes a gente usa um laboratório 30 e poucas, 40 e poucas, 70. Depende do que você quer, depende da precisão do que você quer, qual é o segmento que você quer ter com mais precisão. Se eu quero o punho, isso vai ser um problema. Se eu quero um pé, isso é um problema. Se eu quero um movimento só da perna na corrida, o problema é menor. Então, esses problemas continuam. Tá? Eram problemas que eu tinha. Esse é um modelo hiper simples e que eu procurei na literatura, tem gente ainda usando, porque é o basicão. É o básico para calcular o centro de gravidade do corpo. As pessoas usam, sim. E ele dá o resultado? Sim, para o que você quer, para o centro de massa, com algum erro, mas se você quer ir adiante e não tem todos esses programas que a gente tem, sim, por que não? Então, o que tinha a entrada do nosso programa, né? O que eu usava? Eu usava qual era o modelo que eu estava usando, se era o modelo Inter, se era o modelo Zatiosky, de segmento, de divisão de segmento. Deixa eu voltar lá. Porque aqui eu posso considerar o tronco como um todo, ou eu posso considerar o tronco em várias partes. Existem alguns movimentos em que dividir o corpo em várias partes é importantíssimo, em que a torção é muito importante. Então, você precisa disso. Agora, eu estou correndo, para que eu vou precisar da torção? Eu posso usar o tronco como um todo. Né? Então, que tipo de modelo você quer? Então, eu testei vários modelos. Tá? Aí eu tinha lá o modelo Inter, o modelo um tronco, o modelo e o Zatiosky para o modelo antropométrico, que aí você tem os vários percentuais do raio de giração, do comprimento de segmento, que aí você tem aquelas tabelas, quem trabalha com biomecânica sabe esse monte de tabela. O Zatiosky tinha para homem e mulher. Tá? O Inter já faz uma só. E os Zatiosky tinha por relação, por correlação, e tinha por percentual. Eu usei as várias também para ver as diferenças que iam dar os modelos, porque a ideia era trabalhar com o modelo puro dos Zatiosky, porque ninguém trabalhava. Né? Mas eu tive problema com o modelo, porque ele fazia aquele modelo, eu vou voltar lá de novo, ele fazia esse modelo aqui da esquerda, em que cortava como um triângulo, isso para você usar as marquinhas na corrida, eu tentei de todas as maneiras. Então, é isso. Que modelo você vai usar? Eu acabei optando pelo modelo do Inter, né? Usando o modelo antropométrico, o modelo de segmento do Inter e o modelo antropométrico dos Zatiosky. Eu comecei a fazer uma bagunça, né? Mas que foi o que eu precisei fazer. Homem, eu trabalhei só com homem, para os Zatiosky tinha tabelas homem e mulher, a altura, bom, aí eu entrei a altura, o peso e a altura também deixa eu ver aqui, a altura do indivíduo, o peso e a altura do trocânter, que eu precisava para fazer a comparação entre os vários modelos. Bom, cada um vai ter um. Tá? E eu tinha como saída de dados
a energia potencial de cada segmento, a energia cinética de cada segmento, energia rotacional de cada segmento. Aí eu tinha a energia potencial do corpo, a energia cinética do corpo, a soma total da energia cinética de todos os segmentos em relação ao centro de massa, a soma de todos da energia rotacional de todos os segmentos e a energia total. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tinha uma gama de curvas assim enorme, né? E o que eu ia fazer com isso? Então, eu não tinha muito como comparar com a literatura, porque eu estava usando uma técnica, umas equações que não usavam. Eu tive que tentar entender e chegar a alguma coisa do que fazer. Aí, bom, vamos ver com a literatura se bate, pelo menos, a ideia geral com a literatura, né? E comprovar algumas coisas que são questionadas até hoje. Eu peguei uma tese de 2008, essa semana, em que a pessoa discute exatamente a mesma coisa. Eu vou coletar os dados no chão e na esteira. Um vale para o outro? Energeticamente falando, se você quer falar em termos de eficiência, voltamos, né? Tanto para a fisiologia quanto para a biomecânica. Então, discutem até hoje, né? Mas e eu volto a dizer, o que eu achei foi o que as pessoas acharam, mas ainda questionam um pouquinho. Chão e esteira é diferente? É diferente. Então, eu tenho o chão na esquerda, a esteira na direita, né? Então, o que eu posso ver? Eu posso ver que a energia total na esteira, o gasto, energia mecânica gerada, é menor, é mais baixo. Tá? Isso bate até hoje. Então, eu vou ter realmente uma menor variação de energia mecânica na esteira rolante. E por que isso acontece? Porque eu vou ter ângulo, isso eu também tinha no meu programa, porque como eu precisava da velocidade angular, eu tinha todos os ângulos articulares que eu quisesse. Tá? Essa é a grande vantagem, o programa, né, me dava isso tudo. Então, eu fui tentar achar uma correlação, que é o que as pessoas fazem muito, entre gasto energético e os ângulos, com que ângulo você tem o menor gasto energético. Isso é muito feito na literatura. Isso ainda é para os vários movimentos esportivos, ainda se procura muito isso. E aí, o que você achou? Que eu tinha variação no ângulo do joelho e tornozelo, que o pé bate mais plano na esteira rolante. Então, como eu tenho um pé mais plano, eu tenho uma variação menor, né? E o consumo de oxigênio também é menor. Então, eu tenho uma diferença, sim, em que as pessoas consideram que vale a pena você levar em conta essa diferença, mesmo porque vai te tirar vários problemas, em relação a você ir a campo, de você ir coletar, então que vale a pena você fazer na esteira rolante. Mas também vendo essa tese de 2011, que esse consumo de oxigênio menor, se você trabalhar numa velocidade limiar anaeróbico próxima, parece que essas diferenças não existem mais. Então, isso eu achei um dado importante que eu não tinha. Então, você tem uma menor energia mecânica, mas você tem um consumo de oxigênio também menor. Então, você fica um jogo que é o que as pessoas querem, trabalhar com eficiência. Mas quando você trabalha no próximo do limiar anaeróbico, isso é o pessoal da fisiologia que trouxe, parece não haver diferença. Então, isso foi um dado interessante. Então, aí nós fomos ver um andar. Essas são as minhas curvas da época. Você vê que eu apresento sempre em relação ao percentual da passada, para a gente poder saber. Eu marquei todas as curvas na época, onde é que era o RHS, é o Right Heel Strike, Left to Off, Left Heel Strike, porque não adianta botar a curva e não saber o que está acontecendo, né? Isso daí deu trabalho na época, hoje é facilzinho de fazer. Mas você vê que as curvas se parecem. Isso aí tinha energia total. Tá bom, mas e aí? Energia total. Aí você pode fazer, como eu falei, do mínimo para o máximo e você vê qual é a variação. Você pode ter, o que a gente calculava, a média dessa curva dava a energia do indivíduo para aquele movimento.
Se eu quero saber a variação, que é a taxa de energia, né, que é o delta, que é o que a grande maioria trabalha com a taxa, era o mínimo para o máximo. Tá? E aí eu conseguia dizer quem é que tinha uma menor taxa de energia, ou maior taxa de energia. Né? Eu começo a poder discutir. E o que eu posso ter com isso? Né? Eu olhando para essa curva, eu tenho aí a energia externa, que é o que, como eu falei, várias pessoas hoje trabalham só com isso ainda, e trabalham até com quinové. Né? É ruim? Não, te dá uma noção. Bota lá uma marquinha, ou faz um modelinho simplesinho para calcular o centro de massa e vai lá. Aí, o que você pode ver no andar? Então, que o andar, aí eu tenho a energia externa no andar, a potencial em cima e a cinética embaixo, né? A da altura, relativa à altura, e a que é, em geral, a maior mesmo, né? E a velocidade embaixo, cinética do centro de massa. O que eu vejo? Que elas estão em fases opostas, quer dizer, enquanto uma sobe, a outra desce. Tá? Então, o que você consegue ver na energia no andar? Que é um pêndulo, né? Em que a energia cinética se transforma em potencial sem a intervenção ativa dos músculos. Isso é um movimento característico da marcha, que é mínima na corrida. Então, isso é o básico. Se você está andando, você faz isso no dia a dia. Você vai caminhar com alguém, você mesmo. Você, ao caminhar, se você for correr naquela mesma velocidade, você vai se cansar muito mais. Puxa, mas eu estou na mesma velocidade. Por quê? Porque o andar, você tem essa troca entre energia potencial e cinética. Então, você precisa de um metabolismo trabalhando menos do que na corrida. Tá? Então, isso é um basiquinho. Então, primeiro, você quer treinar, você vai andar, pegou naquela velocidade, você vai correr naquela mesma velocidade para você entrar, porque com isso você está alterando o mecanismo de troca de energia dentro do corpo. Agora, isso acontece quando você está numa marcha agradável, tá? Se você está com alguém que é muito maior que você e você tem uma perna pequenininha, a pessoa para te acompanhar andando, se ela for andar na perna dela normal, ela vai lá na frente e você fica para trás, né? Porque a velocidade é uma relação com o comprimento da passada. Então, ele também, ele quer aumentar o gasto dele, é só ele fazer um passo curtinho. Porque aí essa relação entre energia potencial e cinética também se altera. Ele vai gastar muito e vai conseguir andar do seu lado. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é besta, mas isso é uma aplicação para o dia a dia da gente, que é o que eu venho procurando fazer nos últimos tempos. Né? Bom, aí a gente foi ver a corrida. Vamos ver as curvas agora para 3 metros por segundo. As curvas se assemelhavam, né? O movimento era o mesmo, eu esperava que elas fossem semelhantes, e eu fui ver a mesma coisa, o que acontecia na corrida. Então, vocês podem ver aí, energia potencial e cinética, elas estão em fases, quer dizer que as duas sobem ao mesmo tempo. Então, quer dizer que para você correr, você tem que entrar com energia no sistema para conseguir que aconteça o movimento. Não tem uma troca entre uma e outra, ajudando em que você, simplesmente pela troca entre elas, você vai conseguir fazer o movimento. Né? E aí você fala, mas sim, eu não tenho, eu preciso gerar mais. Só que aí também aparece o outro efeito que é importante, que na corrida existe o efeito da mola, da energia elástica, que você não tem no andar. Então, a mola em que você, ao fazer o excêntrico, você faz o concêntrico depois, te devolve energia, o que é muito pouco no andar. Então, você começa a ter um outro, o que a gente chama que ela é mais eficiente. Ela é mais eficiente porque ela vai colocar um acúmulo de energia que você não precisa, que não tem um gasto metabólico para isso. É como se fosse a bola mesmo, te devolvendo a energia. Tá? Aí nós podemos olhar o que acontece, eu estava falando de energia externa, que é o do centro de massa, como eu falei, que várias pessoas que não têm os grandes, principalmente o pessoal de fisiologia, que não tem um laboratório à disposição, usa, né, só o externo,
Vamos olhar a energia interna no andar e no correr, né? Eu tenho um andar à esquerda e o correr à direita. Vocês vão ver que as curvas de energia interna são muito semelhantes. O movimento dos segmentos, né, de troca em termos de energia é muito semelhante. E, inclusive, no andar, os segmentos eles têm uma contribuição, porque como tem a energia externa trocando uma com a outra, a entrada de energia para gerar energia externa é muito pequena. Você tem, na realidade, uma contribuição maior da energia interna. E que vocês vão ver que ela se reproduz na corrida. Tá? Aí você vai dizer, então é por isso que as pessoas só levam em conta a energia externa. Olha o valor aqui. O valor aqui é em torno vai de 3 a 20 e poucos, entra 20 de energia, do mínimo para o máximo. Né? No outro lá, a gente estava falando, olha as diferenças. Aqui nós estamos falando de diferença que vai de... que tem que somar tudo, né? Eu não tenho... Deixa eu pegar aqui uma externa. Bom, mas vai dar uma alteração de 800. Aí você vai dizer, bom, é por isso que as pessoas calculam. Sim, mas se você vai fazer... E no esporte, a gente não quer só o que acontece com o centro de massa. Sim, é importante, mas a gente quer saber como é que os segmentos, para melhorar o movimento, como é que eles fazem. Quer dizer, essas diferenças aqui de 20, 20 e poucos, é o que pode, na realidade, dizer se a pessoa está muito bem ou não, né? Que vai melhorar a eficiência do movimento. Eu comparei também correr em diferentes velocidades. Vocês podem ver que as curvas 3 e 4, isso vai dar 10 e pouco, 14 km por hora. As curvas, o movimento é semelhante, só vai ter um gasto maior, né, do que vai ser necessário. Então, vamos ao que a gente chama de eficiência, que é o que as pessoas querem, né? Como é que é isso? Que é o que as pessoas mais estudam. Para uma velocidade, isso eu fui vendo, como eu disse, eu não trabalhei com eficiência, eu procurei trazer esse dado para vocês, isso foi o que eu li mais esses dias, porque, no fundo, é isso que as pessoas querem, é para isso que a gente vai para a energia. Né? A velocidade, que é a que eu trabalhei, de 1,5 metros por segundo, que é em torno de 5 km por hora, é o mais eficiente, com gasto energético menor, para a grande maioria das pessoas, em torno de. Tá? E é o que permite essa grande troca nas componentes de energia externa. Então, se você trabalha com essa velocidade, e quem for andar, tiver aqueles reloginhos, né, verifique. Você vai ver que você está em torno de 5 km por hora. Né? E é o que você tem que trabalhar realmente, porque aerobicamente você vai estar fazendo que seja mais eficiente o seu sistema. Agora, se você tenta passar, não, eu não quero correr, isso é ruim para as minhas articulações. Daí você tenta aumentar a velocidade no andar. Chega uma hora que você não consegue. Né? Você não consegue porque ela não é mais eficiente. Você não consegue fazer essa troca. Do mesmo jeito que você, ao diminuir, você não faz, você aumentar também não. Então, o que você quer? Eu vou ter que entrar na corrida, que é o que acontece normalmente. Você tem que entrar na corrida. E você, ao entrar na corrida, você passa a usar energia elástica, porque aí ela é eficiente. Aí você realmente se cansa menos. Você vai ter os impactos aí, né? Aí você vai ter que lidar com isso. Eu já, com as minhas artroses todas, já é um problema. Agora, para quem está treinando, sim. A partir disso, você vai gastar menos. Tá. E com o aumento da velocidade de corrida, aumenta a energia mecânica necessária, é óbvio. Né? Eu preciso de mais energia. Mas aí também a eficiência, os trabalhos estão mostrando que ela se dissocia da energia metabólica, porque entra a energia elástica. Aí, como cada um aproveita essa energia elástica, aí também é outro problema. Mas porque aí, o gasto metabólico para isso não existe, é a mola que existe em você.
né, que vai te trazer esse ganho. Bom, as minhas expectativas. Eu queria entender a transferência de energias entre as articulações e verificar como eu ia tornar o gesto esportivo mais eficiente. Eu sempre procurei isso. Então, eu queria saber como é que transferia. O que a gente mais trabalhou foi a esgrima, né? Nós chegamos a trabalhar com o pessoal da esgrima, que foi para as últimas Olimpíadas. O pessoal foi no laboratório, a gente já tem o visual 3D, a gente já coloca o modelo antropométrico, o bambambam, do bambambam melhor que é usado, isso a gente tem tudo. Então, eu gostaria de tentar entender como é que você consegue transferir desde aquele movimento da perna ao movimento do outro braço que fica colocado, e que é usado para fazer, né, esse movimento aqui, e que na hora que você vai fazer o movimento de ataque, você usa o movimento. Como é que é feita essa transferência? Como é que eu vejo, eu vou mostrar depois a vocês, essas curvas de energia de um segmento passando para o outro? Né? A gente tem articulações no meio do caminho, né? E como é que eu faço essa passagem? Será que olhando as curvas de energia, as que estão próximas, eu consigo ver quando uma aumenta, essa aqui diminui, a outra aumenta? Se eu fizer tal movimento, essas curvas vão ter diferentes alterações. Qual é a mais eficiente? Aí eu teria que usar realmente o metabólico. Será que o cara parado ali o tempo inteiro não vai estar gastando muito, porque ele vai ficar fatigado e na hora que ele for precisar ele não vai conseguir? Então, como é que se relaciona? Essa era a minha expectativa. Né? Em que essas coisas começassem a interagir para se chegar a um resultado que você dê um retorno. Que hoje o que eu mais penso é como é que eu dou um retorno ao técnico. Eu como especialista em mecânica, como é que eu posso devolver isso para as pessoas? E aí a gente tem, né, os problemas. Os modelos antropométricos estão cada vez melhores, o problema com o músculo, né? Que aí entra elasticidade, flexibilidade, problemas anteriores do indivíduo, treinamento, né? Como a gente está vendo, a energia elástica faz uma diferença monstruosa. Qual é a fórmula que você vai empregar? Porque tem algumas fórmulas, gente, que permite que haja troca de energia entre segmentos. A soma que o cara faz permite que o pé, no mesmo instante, transmita para a cabeça, ou para o braço, naquele instante. Coisas completamente fora do que pode ser, mas tem fórmula que faz isso. E como é que eu insiro o cálculo do trabalho positivo e negativo? Que eu não cheguei nisso. Né? Se você quer trabalhar com eficiência, se você quer trabalhar com potência, né? Como as pessoas trabalham normalmente, você tem que saber como é que você vai colocar o trabalho positivo e negativo. Porque o trabalho negativo pode chegar a 4 vezes o positivo, a gente sabe disso, né? A eficiência dele. O gasto metabólico é muito menor quando eu faço um trabalho negativo. E como é que eu entro isso na fórmula de eficiência, que é o que as pessoas tanto buscam? Né? Enquanto eu estou fechada lá na minha energia, que é como eu estou, traduzindo para vocês, a energia é tal, mas quando eu tento passar trabalho, potência, eficiência, eu cada vez eu começo a ter mais desses problemas. E se eu trabalho, estou fechadinha na energia, já tenho problemas, imagina essas pessoas que querem fazer esses saltos todos. Então, só um exemplo para vocês, eu tinha a energia dos segmentos coxa e perna, tá? Eu tinha a potencial, a cinética, a rotacional, a total. Eu tinha tudo isso no meu, na minha mão. Então, eu queria ver ali, eu tenho a total, é a que tem a total é a que tem aqui né? Então, você vê que a total da coxa acontece, temporalmente falando, depois do que aconteceu na perna. Ótimo. Né? Será que a da coxa foi para lá, nesse mesmo tempo? Eu teria como ver isso, acompanhar isso de cada indivíduo. Como eu disse, a gente não chegou a fazer, mas as fórmulas
que eu tenho na mão, elas permitem isso. Então, o que eu vejo que é a aplicação? Então, a primeira eu acho que é essa, né? Como é que se transfere essa energia entre os segmentos? Porque elas podem ser tão importantes quanto a geração de energia. Porque eu preciso gerar, é claro, mas se eu consigo, como a gente viu lá no andar, aproveitar uma para outra, uma se transformando em outra, como acontece no centro de massa, uma passando para outra, que é o que a gente quer, a grande transferência de movimento, a sincronização, a percepção do movimento que a gente fica pedindo às pessoas, nada mais é do que isso. É que ele transfere energia de um lado a outro para chegar lá, ele vai sacar lá, que na hora que ele saque lá, ele sabe exatamente a energia que ele necessita, como é que ele vai bater a mão para a bola ir com tal velocidade em tal pessoa. Né? Porque quando falar lá, ela vai exercer trabalho, vai fazer força, vai deslocar o cara. Então, para isso é que eu acho. Isso eu acho que é tão importante, tanto se tivesse já muito fácil de fazer isso, tanto no aprendizado, em que você tem crianças, se eu tenho isso disponível facilmente, eu acho que o tempo, e eu acho que é isso que eu gostaria, de ter isso extremamente disponível, em que quase que, né, direto, em que eu conseguisse ver um mínimo se eu conseguisse localizar quais são as curvas mais importantes para eu olhar, eu conseguisse dar um retorno se a pessoa estava conseguindo fazer bem essa transferência, né? Isso é que eu veria como uma aplicação que seria muito útil. E na fisioterapia, nós temos aqueles problemas das pessoas com... elas têm problemas nas articulações, em que você quer ver como é que você pode fazer ela ter um melhor aproveitamento para ela conseguir executar o movimento, que às vezes mecanicamente mas ela precisa se adaptar para isso. Então, como é que eu consigo fazer isso? Em que ela melhore essas curvas de mecânica de energia para ela chegar a um melhor resultado. Eu acho que a fisioterapia teria um grande ganho com essas curvas. E uma que eu fiquei pensando também ao fazer aqui o trabalho, se você tem um atleta lesionado e você quer ver se ele já está retornando à forma dele, em vez de ficar fazendo um teste em que você fala, o cara já consegue fazer tanto flexibilidade. Basta eu ver pelas curvas de energia dele, se ele está fazendo as transferências que ele fazia antes, se eu tiver isso armazenado, né? Se eu tenho um banco de dados de como é que a pessoa está, nitidamente eu sei se ele está conseguindo fazer mecanicamente, com eficiência mecânica só, ou eficiência em geral, se eu boto um metabólico. Eu tenho muito fácil como verificar isso a partir da mecânica e do metabólico. Então, eu como conclusão, eu acho que o cálculo de energia pode trazer uma grande... Mas me centrando em coisas muito específicas, tá? Não fazendo esses caminhos tortuosos, matemáticos, cálculo de energia, e ajudar aos poucos para o cálculo da eficiência do movimento. E eu acho que eu ainda estou à procura desse método numérico que leve em conta todos esses cálculos de energia para o sistema locomotor humano, como é que eu aproveito todas essas devoluções, como é que é feita essas absorções nas articulações. Eu acho que isso a gente ainda depende muito do pessoal, que às vezes a gente olha assim e acha, isso aí é muito básico, isso não serve para nada, mas a gente depende muito deles, porque se a gente não conseguir entender o que acontece lá dentro da articulação, enquanto que não vai chegar lá no técnico ainda, mas se a gente conseguir entender aos poucos, eu acho que a gente aí sim vai ter um modelo que resolva os nossos problemas de eficiência que todo mundo tanto procura, né? Eu acho que é o caminho. Eu acho que o caminho lá que a
a Bel lá está trilhando, de fazer os modelos, de ver o que acontece nos músculos, e como é que esses músculos devolvem, como é que vai, como é que volta, né? E eu fico na torcida aqui, porque hoje eu estou muito mais... Como é que eu consigo usar isso no dia a dia? Se eu conseguir pegar um pouquinho do que ela está fazendo para trazer para o dia a dia, eu tenho certeza que ela vai ficar contente e eu mais ainda.